Fala, amante da música, tudo bem com você? Fazia tempo que não soltava episódio novo do Análise da Letra, então voltei com um clássico da Legião muito querido pelos legionários, que é Andrea Doria. Depois da vinheta eu falo sobre essa música pra você. Não existe vida louca. Você vai já senti que não foi tão bom. E mais que ser o pecado. Se Deus foi de Andrea Doria é a imagem do momento preciso em que as utopias da juventude são irrefutavelmente confrontadas com o tal mundo adulto. Porque crescer é um processo no qual pouco a pouco vamos deixando de lado os sonhos e ilusões acuados pelo julgamento de um mundo saturado de indivíduos céticos, cínicos, vendendo fácil o que não tinha preço. E assim tornamos-nos maduros, responsáveis, largando sonhos pelo caminho até correr o sério risco de nos concentrarmos em apenas um objetivo raso. Exemplo: arranjar dinheiro para pagar as contas e sobreviver. Renato Russo continuaria abordando as questões de Andrea Doria em toda a sua discografia posterior, ao falar sobre a ferrugem nos sorrisos e a estupidez de todas as nações, ou deixando seu lado lírico se sobressair ao falar em rabiscar o sol que a chuva apagou. Queria fazer um adendo, a maioria dessas músicas eu já analisei aqui no canal. Se quiser dar uma olhada depois, eu coloquei no card. É desse equilíbrio entre a revolta punk e o lirismo pop que provém a explicação para a permanência de suas composições. Talvez poucas bandas do rock nacional possuem a mesma capacidade de falar temas atemporais como a Legião Urbana. Ou talvez o Brasil, que é culpado por repetirmos os mesmos erros. Entra governo e sai governo e nunca colocamos de fato pessoas diferentes no poder. Sempre as mesmas velhas raposas e seus pares com desejos escusos de saquear a nação até a última gota de sangue do trabalhador. Em uma entrevista do Renato Russo para Leone, temos uma visão mais concreta sobre a ideia de Renato nessa composição. Abre aspas. Leone. Fiquei meio angustiado quando comecei a ouvir os discos porque às vezes não captava qual era o tema da letra. Eu achava que deveria estar deixando escapar alguma coisa. Aí fiquei pensando em confessar a minha ignorância e perguntar. Andrea Doria, por exemplo. Renato. Ah, essa eu sei. Andrea Doria é a mesma coisa de Será, com uma voz impostada. Um jovem que quer mudar o mundo e que está tudo horrível, uma coisa que a Legião sempre tem. Uma menina da MTV colocou isso muito bem. Parece muito um livro chamado Os Meninos da Rua Paulo. Se lembra do Nemechek? Era um menino todo bonzinho, queria fazer tudo direito e sempre tomava na cabeça. Ele acaba morrendo de pneumonia, parece. Seria um personagem como ele que estaria cantando essas músicas. É um jovem que acredita na virtude, em fazer as coisas corretamente, de acordo com as regras, e fica batendo contra a parede porque esse mundo não funciona. Andrea Doria coloca bem isso, a questão da juventude ter sonhos, fazer planos e esbarrar neste mundo de hipocrisia, de mentira, do capitalismo, de consumismo e a gente fica sem saber o que fazer. Andrea Doria é um navio mesmo. A ideia era fazer uma imagem meio ir lá navegar e coisas que talvez eu nunca me lembre porque entraram na letra. Na hora de escolher o título da música, fizemos um monte de mitologia para a coisa ficar legal. Eu me lembro que Andrea Doria é um navio que afundou. A ideia era para ser naufrágio. E no caso, Andrea Doria é uma menina. O que ligou a música toda foi uma conversa que eu tive com a Luciana, a mãe do Bi, e com a TT, no Crepúsculo do Cubatão. As duas estavam reclamando da vida ser muito difícil, e a TT estava meio deprimida. Fiquei pensando, que coisa chata. Porque eram coisas que eu sentia também. Nem sempre adianta ser bom, ser honesto. Peguei essa situação inicial e fiz a música, que é um diálogo entre a menina que era cheia de vida, alegria e planos e que sempre me deu força, e que nesse instante é quem está derrubada. Aí então sou eu falando para ela. Tem coisas que fala para mim e tem coisas que falo para ela. Às vezes parecia que de tanto acreditar em tudo que achávamos tão certo, teríamos o mundo inteiro e até um pouco mais. É aquela coisa dos planos, o mundo está horrível,
mas nós vamos conseguir, vamos juntos, etc. Aí no meio do caminho, mas perceba agora que o seu sorriso vem diferente, quase percebendo te ferir. Quando você entra no mundo adulto, se não tomar cuidado, deixa entrar o cinismo, fica jaded. E a música é uma conversa em cima disso. Olha, realmente a coisa é difícil, mas não é por aí. Termina justamente falando, a gente tem toda a sorte do mundo, sem especificar que, bem ou mal, a gente não é favelado, não morre de fome. Sei que tenho sorte, como sei que tens também. Uma das grandes temáticas das letras é exatamente essa, só que são sempre pequenas situações colocadas de um certo jeito que a pessoa interpreta de outra maneira. Sempre tem uma historinha, uma mitologia. Fecha aspas. Esse trecho foi extraído do livro Letra, Música e Outras Conversas, do Leone, da editora Grifos, primeira edição, páginas 66 e 67. Foi difícil gravar essa música. Na verdade, essa música demorou 2 dias, sei lá. Essa é a faixa que tem mais ambiência do disco 2. Planos, uma guitarra mais na frente, detalhezinhos de violão, detalhes de guitarra no fundo. O dado tem, às vezes, pequenos detalhes, mas que grudam no teu ouvido e fica pro resto da vida. Essas dobrinhas do delay. E ele faz a base também, né? E Andréa Doria, naquele momento, a base não vinha, né? Até que finalmente, depois de várias tentativas, entrou um violão, que aí justamente deu a liga e aí a música finalmente ficou pronta e veio a voz e as melodias e tudo. Andréa Doria eu acho uma música fantástica, mas foi a que ficou mais distante de ser o que era para ser. Assim. Teríamos o mundo inteiro e até um pouco mais. Faríamos floresta do deserto. Depois dessa necessária introdução, vamos à letra? Às vezes parecia que de tanto acreditar, tudo que achávamos tão certo, teríamos o mundo inteiro e até um pouco mais. Como dito pelo próprio Renato, a música retrata um diálogo. A música mostra esse lado da nossa juventude que acredita que vai mudar o mundo, fazer a diferença. A primeira parte nos mostra que foi fracasso o que ele queria. Faríamos floresta do deserto e diamantes de pedaços de rio. Completando o pensamento primário, dizendo que ele queria fazer milagres, queria fazer o que é impossível pelo possível. Queria fazer a diferença. Mas percebo agora que o teu sorriso vem diferente, quase parecendo te ferir. Esse sorriso diferente, que não é verdadeiro, não é um sorriso alegre. O famoso sorriso amarelo que é dado quando não queremos demonstrar nosso verdadeiro sentimento interno. Não queria te ver assim, quero a tua força como era antes. E o que tens é só teu e de nada vai fugir e não sentir mais nada. Me parece uma resposta positiva, que apesar da realidade cruel, é necessário manter o foco e não desistir da vida. Não adianta fugir, pois como diz o velho ditado, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Então é necessário encarar de frente os nossos medos da incerteza angustiante de um futuro. Às vezes parecia que era só improvisar, o mundo então seria um livro aberto. Aparentemente, vemos o despreparo que ele tinha para o mundo ao seu redor, o quanto ele seria imaturo para viver a vida, para trilhar seu caminho sem tropeçar. Um dia ele achou que era só improvisar e o mundo seria um livro aberto, ou seja, era somente fazer de qualquer jeito que ele daria certo, contando apenas com a sorte. E eu diria até com um pouco de falta de objetivo, fazer de qualquer jeito e ver no que vai dar. Até chegar o dia em que tentamos ter demais, e tendo fácil o que não tinha.
Essa parte completa o verso anterior. Sentia-se fraco, tentando ser o que não era, seguindo o caminho fácil de deixar-se levar por algo que não era mais, vendendo fácil o que não tinha preço, negligenciando sem perceber o que sempre foi o mais importante em sua vida. Quantas coisas não vendemos mesmo não tendo preço? Momentos, memórias. Quantas vezes negligenciamos quem em nós é de veras importante? E essa reflexão pode ser levada para qualquer direção. Por exemplo, um relacionamento tóxico, um emprego ruim que você está acomodado pela estabilidade, mesmo sendo algo que você não ama fazer. Uma amizade falsa que você se dedica, entretanto, não é recíproco. Eu sei, é tudo sem sentido. Quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Tudo sem sentido, sem razão, sem um porquê real. E ele sabe que não há explicação nem motivo para esse comportamento errôneo. Nessa parte mostra o quão difícil é encontrar alguém verdadeiro nesse mundo influenciável que a mídia nos trouxe. Quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Falsidade, gente que se aproxima querendo vantagens, a eterna dúvida de confiar nas pessoas ou não, a eterna certeza de valorizar quem se confia de verdade. Nada mais vai me ferir, é que eu já me acostumei com a estrada errada que eu segui, com a minha própria lei. Esse último verso traz uma mensagem positiva de estar blindado contra pessoas e atitudes tóxicas. Ele sabe de seus erros e sabe as consequências que eles provocaram. Porém, ele aprendeu com os erros. Essa é a mensagem-chave que acredito que Renato quis colocar nessa música. E tenho que ficou, e tenho sorte até demais, como sei que tens também. Ele finaliza com um reconhecimento de que aquela jovem cheia de dúvidas e angústias, hoje madura, entende que teve sorte demais pelos que ficaram com ela e pelo que superou. Reafirmam a mesma condição para a outra pessoa do diálogo, como o próprio Renato disse, falando que, por mais que esteja numa situação ruim, era melhor do que um mendigo, um favelado, uma pessoa que passa fome, como o Renato respondeu na entrevista. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa análise. Se gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar com os legionários. E também para seu amigo que também gosta dessa canção. Eu vou ficando por aqui. Na tela uma playlist com todas as músicas da Legião que eu já analisei. Só clicar para continuar assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau. Tchau. Aí será preciso.